Tá Meus preparado? caros fotógrafos e fotógrafos, Iu! sejam mais do que bem-vindos ao nosso queridíssimo, compartilhadíssimo e personalissimamente próximo de você, fotógrafo, amante da fotografia ou apaixonado pela fotografia. É o Pod Fotocast, episódio 13, chegando com todo o gás. Dale, galera, vamos nessa, começando, hein? Esse aqui é o nosso primeiro de 2022, Gui? Como é que é? Aparentemente é o primeiro de 2022, Eu primeiro de acho. muitos, dando sequência à nossa segunda temporada. E é isso aí, rapaziada, seja todo mundo bem-vindo, galera. Eu sou Marcos Montenegro e este jovem que apresenta ali do outro lado é Gui Bressan. Nome louco, hein? Nome gringo, hein, o Bressan? E a gente vai falar de um tema muito legal, meio que envolvido com o Brasil, mas com muitos gringos hoje, né? Conta um pouquinho, meu chapa. Inaugurando, então, o nosso Pod Fotocast, sempre lembrando as nossas intenções, a nossa missão aqui nesse Pod Fotocast é trazer um conteúdo diversificado, cada vez mais tira dúvidas, cada vez mais contato interpessoal com você aí que nos escuta, de mais de 13 países, diga-se de passagem. Um conteúdo Dale! gostosinho, digitalzinho, que não vai dar brecha para nenhum campo da fotografia a partir dessa nossa segunda temporada, E para é você isso que aqui. gosta de saber assim assuntos mais amplos, porque uma coisa que a gente sempre tenta bater na tecla aqui é tirar a fotografia avançada de dentro da academia e expandir pelas ondas do seu dial, do seu player de podcasts. E hoje, eu e Marquinhos preparamos um episódio diferenciado, tá? Um episódio clássico para falar de Brasil, para falar de história, conforme o Marquinhos falou, e vamos comentar questões sobre o início da fotografia no Brasil, para além da história oficial, não sei se vamos chamar extraoficial, mas para além da história oficial, de tudo aquilo que nós estamos acostumados a ouvir quando falamos do assunto. Da mesma forma como a fotografia não pode parar na superfície, a história não pode parar na superfície. Mostramos, então, ideias autênticas, tá? Então, assim, vamos envolver algumas habilidades globais no episódio de hoje, porque não basta para o fotógrafo parar na técnica e na câmera. E tem que saber tudo aquilo que a gente vai falar hoje também. É isso aí, galera, reforçando aí tudo que o Gui falou, tá? A gente vem aqui, o nosso propósito do podcast realmente é abordar o que eu chamo de interdisciplina, sair da fotografia, ter um olhar desde fora, né, galera? Porque a gente sabe que para você conseguir entender um pouco, pelo menos tentar entender ou começar a entender o todo, você tem que olhar desde fora, né? A gente tem que sair da fotografia. É algo que eu sempre falo aqui para vocês. A fotografia é de dentro para fora, a fotografia é mais do que fotografia, e claro, a gente vem com essas perspectivas, essas múltiplas perspectivas, até porque tanto eu como o Gui Bressan, além de sermos profissionais da fotografia, nós temos também uma formação acadêmica dentro da teoria visual, e não só da teoria visual, como também das belas artes, né, de outras disciplinas dentro das linguagens de arte e das linguagens de comunicação, que é a nossa fotografia. Então é muito importante que vocês aí, desse monte de países que nos escuta, que curte fotografia, que ama fotografia, saibam disso, que a fotografia, ela não é técnica e estética, mas sim que ela tem dentro do seu universo técnica e estética, porém você tem que entender, cara, galera, sério, né? Você tem que entender além, tem que transcender a técnica e estética, operação e equipamento, para você realmente saber que a fotografia é uma linguagem. Para você entender linguagem, o que é linguagem, tá, galera? Linguagem é justamente a comunicação entre o quê? Entre pessoas, entre nichos, entre população, entre povos, entre países. E para você entender essa comunicação, como é que a fotografia se dá, o relacionamento da imagem com, né, a interpretação semântica, né, já que falamos sempre de filosofia e semiótica aqui, para você entender isso, você tem que entender os contextos culturais, as ideias. E é perfeitamente isso que nós vamos estar abordando hoje, porque tanto eu quanto o Marquinhos também estudamos antropologia, etnografia, contextos culturais, então questões muito mais amplas, e eu tive que te interromper, até me perdoe, porque me dava a deixa basicamente de falar em antropologia, em sociologia, em história, que também faz parte dos conhecimentos globais de um bom fotógrafo. Tudo a ver, né, Gui? Tipo, primeiro que etnografia e antropologia, são estudos de nichos, de população, não tem como você ser associado hoje, principalmente da imagem, né? A imagem, ela é antropológica, que eu diga aí, Kossói, né? Toda imagem, ela é
né, que ela fala, né, realidade e ficção na trama fotográfica, o livro do Kossói, que ele fala que toda imagem é documento e toda imagem é ficção. E a gente vai dialogar um pouquinho sobre isso aqui, é muito legal, sendo que como base nós vamos ter hoje o início da fotografia no Brasil. Vocês estão vendo Porque aqui tudo, embaixo. tudo, tudo tem que começar de algum lugar, não é, Marquinho? Isso. E se a Então, gente não entender de onde as coisas vêm, a gente não entende por que estamos aqui. Então tem tudo a ver com a total. nossa trajetória. E assim, lembrando sempre que nós estamos nos players de podcast, Google Podcast, no Deezer, Legal. no Spotify. Mas se você quiser ver as nossas carinhas, a gente também está no canal do YouTube, A Escola de Fotografia. Então, todos esses nossos episódios eles estão divididos em duas partes, mas vocês têm todos na íntegra. E hoje seria em especial importância as pessoas realmente acompanharem pelo YouTube, porque a gente vai estar falando sobre fotografias, falando sobre autores, falando sobre esse período então do início da fotografia no Brasil. Então, para especificar, século XIX, então dos anos 1840 ao final desses 1890, 1900, e a gente vai ter uma série de fotos ilustrativas e vamos estar Legal. passando de alguma forma um slide aqui. Seremos então a segunda informação visual, a informação visual coadjuvante para a alegria de muitos, né? Então vocês vão poder ver outras coisas além das nossas caras Isso. também. Acompanhem no YouTube então este episódio de hoje e essa apresentação de slides é importantíssima, tá? Total. Só para lembrar, galera, que o período é muito importante, tá? Esse período aí do século XIX, início do século XX, a gente vai estar ali só no comecinho do século XX, tá? Antes ali da entrada do modernismo. Vamos falar um pouquinho, pouca coisa, pincelar sobre essas questões, até porque a gente vai falar das tendências e dos porquês do início de cada fotografia e dos fotógrafos que a gente trouxe aqui, os precursores, tá? Os precursores. Mas é muito importante você, quando você estudar a história da fotografia, das artes visuais, você entender o período. O período é muito Isso. importante, saca? Porque o mundo se encontra em uma situação X, o mundo, o Brasil, a Europa, e tudo isso se encontra numa situação X que são fundamentais dentro da produção artística, documental, antropológica, visual. Então, Pensamento de época, tudo é total, pensamento de época total. e toda Por isso que avaliação tem que ser feita com relação à conjuntura. O que acontecia total. naquele período? E é por isso que o Isso, Marcos está frisando com relação a gente sempre avaliar onde estamos, quem somos, com quem estamos. Então, isso. tempo e espaço é o início de qualquer tipo de abordagem, tanto na arte quanto na vida, né, Marcos? E Legal demais. basicamente esse episódio de hoje, a gente se baseou aqui em dois autores, Boris Kossói e a nossa gloriosa Natália Brizuela, perdão. A professora Natália Brizuela, então, dá aula nos Estados Unidos, dá aula na Universidade de Duke, dá aula na universidade, dá uma aula de música na Universidade de Berkeley, então ela é uma mulher das artes, é uma mulher bastante plural, e ela escreve um livro chamado Geografia e Império, Paisagens para um Brasil Moderno. Então é essa transição entre o Brasil colônia, o Brasil de alguma forma dependente de Portugal, como a gente vai ver hoje, e um Brasil livre e moderno, pungente. Também usei nessa pesquisa um livro do nosso glorioso Boris Kossói, da professora Maria Luísa Carneiro, chamado O Olhar Europeu, o negro na iconografia brasileira do século XIX, que é justamente este recorte, esse período de tempo que a gente vai escolher para estar abordando hoje, tá? O do Kossói é importante falar também, tá, Gui? Porque o que o Gui trouxe aqui também, não só esse, mas eu abordo o Kossói da trilogia clássica do Kossói, tá? Que é fotografia e história, realidades, ficção na trama fotográfica e em tempos da fotografia. Lembrando que fotografia e história foi escrito na década de 80, certo? O realidades, ficção na trama fotográfica na década de 90 e o tempos de história na década já em 2000. São livros que um passa para o outro entre mais ou menos 10 anos, ou entre 8 e 10 anos, e ele vai abordar também, muito parecido com as, né, com a da Natália do livro, ele vai abordar também o que ele chama de primeira e segunda realidade. O Kossói é muito importante ser lido, tá, galera? É muito importante ser lido, até porque ele é um autor brasileiro, que um dos primeiros teóricos brasileiros que escreve em português, sem tradução. Por isso eu sempre reforço muito a ideia de você ler o Kossói, até porque o Kossói é uma leitura assim, não é tão difícil, e você vai realmente ter uma perspectiva muito bacana de alguém que, além de ser professor, arquiteto, fotógrafo, artista, teórico, um cara que escreve textos de teoria visual desde a década de 70, tá? Então é importante você pegar essa teoria e realmente ler, porque se você associa o conhecimento técnico, operacional e estético da fotografia com a teoria visual, você vai conseguir chegar e entregar teu cliente, eu sou fotógrafo de casamento, né, Gui? Hoje, tudo que é professor de internet é fotógrafo de casamento, né, Gui? A gente só vê fotógrafo de casamento. É,
Ai, mas eu quero ser fotógrafo de casamento. Entenda. Se você entender essas questões teóricas da imagem, que sempre estão relacionadas ao ser humano, você vai conseguir entregar, sim, uma fotografia melhor no seu casamento. Então, não é balela não, tá, galera? Quem entende da teoria e as relações da fotografia com a antropologia, que é com o ser humano, você vai se destacar. Então, se liga nessas dicas de livro que a gente falou aqui e vão pesquisar, vão estudar, porque rapidinho você vai ler e você vai se transformar. E lembrando para o pessoal que está vendo, então, que é imprescindível a gente estar vendo no YouTube, porque tem muita imagem sendo passada aqui junto com a gente, tá? Então, lembrando sempre, a gente se baseou nesses dois livros, no Olhar Europeu e na Fotografia e Império, das duas professoras, e ela traz também a fotografia oficial, a fotografia no Brasil, que remonta a essa chegada do daguerrótipo ao Rio de Janeiro em 1840, que é a data que também dá origem para o Dia da Fotografia aqui no Brasil. Então, era o grande momento de efervescência, em 1839, a Câmara de Deputados da França tinha adquirido a patente do daguerrótipo como se fosse realmente um instrumento de relevância, e era realmente a maior invenção daquele século XIX, e não demorou, essa fotografia chega no Brasil e encontra o Dom Pedro II, que era um grande entusiasta da fotografia. Ele acaba exercendo um grande papel porque ele financia alguns tipos de viagem, ele conhece o trabalho dos fotógrafos mais a fundo, ele realmente se interessava pelo fundo e ele investia na fotografia por alguns motivos que a gente vai acabar vendo no final do nosso episódio de hoje, que existia sempre uma ideia de um marketing, digamos assim, desde aquela época, hein, Marcos? Desde aquela época, então, digamos que o Dom Pedro era um marqueteiro que já sabia das potências e dos poderes da fotografia com relação à alteração de realidade. E aí a Quantos gente anos tem... ele tinha aqui aí? Hã? Quantos anos ele tinha? 15 anos, isso. Mas é que 15. ele ainda estava no período regencial, né? Que ele ainda tinha Lembrar gente que, para galera, coordenar. lembrar que Dom Pedro II, ele não foi só entusiasta, ele que trouxe a tradução da Bíblia de Gutenberg, ele falava 40 idiomas. Lembrar que Dom Pedro II, ele não era só entusiasta da arte, mas um grande cara que evoluiu o Brasil de uma forma brutal, certo? Sendo que ele utilizava do marketing, claro, mas ele era um cara que ficou no Brasil, que era pelo Brasil, que teve traduções e fez coisa pra caralho, é considerado um dos mais importantes fotógrafos brasileiros, até porque foi ele que trouxe, por ser imperador, claro, inclusive isso, mas é um cara que utilizou do marketing das construções que a gente vai falar hoje, da imagem, para vender São Paulo, para vender o Brasil pós-colônia, para vender o Brasil, né, já com sua evolução, a época dos cafezais e tal. Então, cara, é muito importante você saber a história você que é entusiasta, amante da fotografia, é muito importante saber a história do Dom Pedro II, né? No livro que o Gui trouxe tem também coisas muito bacanas, mas no livro A Realidade e Ficção da Trama Fotográfica, do Boris Kossoi, ele tem 3 capítulos que ele fala justamente de todas as questões do que utilizou Dom Pedro II com essas fotografias que ele traz, que o Gui vai mostrar aqui no slide. E lembrando que o Dom Pedro ele tinha uma certa vergonha de ser chamado de imperador, né? Ele queria ser um homem mais do povo. Era uma coisa, ele não se via tão distante quanto a realidade que o Dom Pedro I tinha transmitido, né? Então ele era um cara realmente que conhecia a realidade social, né? Ele não era um cara que estava governando supostamente desde um lugar muito distante, como hoje não nos é estranho, né? Como hoje nos acontece tanto, né? E outra figura importante desse começo da história da fotografia é o Florence, né, meu querido Marcos? É Cool Florence. Sim, E sim. o Florence, então, a gente chegou à convenção aqui que a gente vai chamar ele de Hércules Florence, ou não é? Bro, a gente não tá na França, né? Vamos falar de Hércules Florence, né? Hércules Florence, e essa figurinha que está do lado dele aí é o Boris Kossoi, e graças a esse grande historiador, que é o que a gente falava anteriormente, brasileiro, um dos grandes nomes a nível de mundo, tá, com relação à pesquisa e história da fotografia, ele consegue descobrir os méritos que teve este pioneiro, este artista local, né, de alguma forma, que era o Hércules Florence, que também tinha desenvolvido um sistema de captura de luz com papéis muito similar ao que fazia o daguerrótipo mais ou menos naquela época, tá? Só que o grande bizu, né, onde foi o diferencial do Kossoi, foi porque ele meio que concluiu que ele era um cara isolado, em Campinas, ali naquela coisa, era um país terceiro mundo, era um país sendo colonizado ou descolonizado, né, não teria as mesmas potencialidades, as mesmas capacidades de fazer explodir um invento daquele tamanho, com tamanha importância para o mundo. Lembrando que naquela época não tinha internet, então a história chegava muitos anos depois,
E claro, né, nos registros, a gente tem aí registros do Hercules Florence desde 1833, são 6 anos antes da patente pela Daguerre e pela França, tá? 1833. É legal que ele tem até uma carta escrita que está de posse da família do Hercules Florence, né? Que quando ele soube da chegada do daguerreótipo até então, né? Patenteado, né, do Daguerre, etc e tal, ele escreveu, né? A fotografia é a maravilha do século. Eu também já havia estabelecido os fundamentos, previsto essa arte em sua plenitude. Realizei-a antes do processo de Daguerre, mas trabalhei no exílio, imprimi por meio do sol 7 anos antes de se falar em fotografia. Lembrando que nem tinha o termo, tá, galera? Era daguerreótipo, e o do Talbot também não era fotografia. Já o termo que deu Hercules Florence foi fotografia, com PIH, no começo e no final. Olha que doideira, hein? 7 anos antes, né? Registro de 1833, cara. E ele finaliza, né, esse trecho dizendo: já tinha lhe dado esse nome, entretanto, Daguerre tem todas as honras. O cara era bem foda, viu, galera? E lembrando que o Hércules não era só inventor, fotógrafo, ele começou a arte visual fazendo desenhos e aquarelas em viagens, né, pelo Brasil afora, da Amazônia, que ele desceu. Ele tem muito trabalho muito bacana. Então, se você não conhece esse nome do Hercules Florence, né, Florence, vocês devem procurar, porque é o nome, para mim, mais importante da fotografia no Brasil. E pra gente, Florence é dança. Florence, forró. Aqui no Ceará então, é forró. Além do mais, então, esse nosso... Ele se naturalizou, então podemos dizer, esse nosso brasileiro, né, o Florence, ele é um inventor do termo fotografia, senhores e senhoras. Vejam o tamanho da importância do dedo. Então, o tamanho da importância, primeiro, de Boris Kosoy, por ter descoberto uma causa tão nobre e escondida, e o tamanho de Hércules Florence, então, para a gente conseguir ter batizado a palavra, então, da forma convencional, como se fala até hoje, né? Então, assim, ele era um cara dentro do estado de São Paulo, ali, era São Carlos, hoje, a cidade onde ele morava, e era o equivalente hoje à Grande Campinas, né? Isso. E assim, existem, acrescentando no que você falou, Marquinho, ainda existem algumas discrepâncias, porque tem historiadores que acreditam que essa foto que está passando aí, que é a Rebeca na sacada, eu não sei como é que ela foi apelidada em português, mas eu sei que no castelhano é Rebeca nel balcão, porém, alguns historiadores falam que essa foto é de 1823, entende? Então seria bastante similar realmente ao processo que o Nicéphore Niepce estava empreendendo lá na França, ou como o Luiz Daguerre, que são alguns nomes importantes. Todos esses nomes que a gente está falando aqui são de vital importância na construção dessa fotografia no século XIX. Então, assim, é como uma panela de pipoca. Começa a estourar uma pipoca, dali a pouco estoura outra pipoca. Então, a mesma forma, o Egwood, né? O Egwood, na Inglaterra, ele conseguia fazer a imagem, mas não conseguia fixar a imagem. Então, por isso que a gente não atribui a invenção da fotografia ao Egwood. O que o Gui está falando, tá, galera, é o seguinte, porque o surgimento da fotografia não se deu por acaso. O surgimento da fotografia não foi sem querer, não. Foram décadas de pesquisa, muitos inventores, até porque o mundo naquela época, né, início do século XIX, né, tinha ali as questões das fábricas, das imprentas, o mundo estava ficando cada vez maior e o mundo precisava do registro da imagem para propagar, para disseminar as suas ideias, a sua modernidade, a sua evolução. Então, foi uma corrida, né? Eu não digo corrida, cada um do seu lado ali, mas foram décadas, anos de pesquisa até você ter a fixação da imagem. Lembrando também que a parte óptica da imagem é conhecida desde antes de Cristo, né? A questão da caixa escura. Então, cada um no seu canto, né? Tem um italiano que fala também, um italiano que até a foto do ahogado, né? Que em 41 ele fez uma foto se suicidando e nem se suicidou, ele só fez a foto como protesto. Todo mundo em todo canto do mundo estava fazendo essas corridas, né, sobre a fotografia. Tem esses três nomes grandes, né, o Niepce, o Daguerre e o Talbot, mas aqui no Brasil a gente tem um Hercules Florence que é gigantesco, mundialmente falando, na história,
e as pessoas nem conhecem. Por isso é muito importante esse episódio aqui, é um marco, acredito eu, porque a gente vai estar falando realmente da história da fotografia de uma forma que você vê em poucos artigos, em poucos livros e com professores, Isso. doutores de universidades falando, e não para todo mundo na net. Por isso que nós queremos trazer a academia para fora da academia. Lembrando também o livro de Gisele Freund, que é a fotografia como documento social. Ela traz isso que a gente vai estar falando hoje aqui também, mastigadinho, um dos grandes clássicos para você começar a se introduzir nessa área, tá? Então, vamos poder entrar no nossos fotógrafos brasileiros, já acho que está bem introduzida essa parte. E aí o nosso primeiro exemplo que a gente traz, então, do que a gente fala da difusão após a chegada do daguerrótipo no Brasil. A gente tem alguns nomes entre 1840 e 1860. Então, ainda era uma ideia de recurso fotográfico, tá? E aí, entre eles, se destaca Victor Fronde, por exemplo, e a gente vai estar vendo que essas representações do Victor, lá no final do podcast, elas têm muito a ver com as pinturas da época, lembrando, então, o sentido pictórico ao pé da letra, porque se o cara não tinha foto para ver, né, Marcos, ele ia ver quadro. Rapaz, legal que em relação ao pictorialismo, né, galera? É interessante fazer uma ressalva aqui rapidinho, que o pictorialismo é um estilo de pintura que ele era tido como ali um realismo, né, que utilizava ali as caixas ali de projeção. Então, o pictorialismo ele tentava simular o máximo possível próximo do que ele via, do que tu ouvia, sem trabalhar questões subjetivas nas pinceladas, etc. e tal. Então, o pictorialismo ele é tipo como o Leveduti ali na Itália, né? É um estilo de pintura que tentava reproduzir o mais fiel possível em proporções, em traços, o que estava se vendo ali. Daí, a fotografia, quando veio nesse começo, ali tinha todas umas questões teóricas envolvidas dentro da arte, porque a fotografia nem era arte, era uma questão, era até a morte, foi considerada a morte do autor, imagina, né? Era um recurso. Era um recurso tecnológico onde, né, Fox Talbot mesmo dizia em 1840 que era como a natureza se plasmava por ela mesma. Não tinha autor, você apertava o botão e fazia, o que a gente viu que não é. Então, a fotografia surgiu no começo como basicamente isso, como um registro, né, uma ideia de registro. Por isso era o fotopictorialismo, que era conhecido fotopictorialismo, no começo do surgimento da fotografia. Por isso, basicamente, as referências todas desse cara, lembrando que esses caras todos, quase todos, na verdade, todos esses caras, os precursores, eles eram pintores, eles eram desenhistas, eram gravuristas. Então, esses caras já trabalhavam com a estética da arte da época. E eles pegaram a fotografia e aplicaram o mesmo corpo, certo? Então, a mesma direção, eles faziam essas questões. Então, a fotografia surgiu meio que com essa história de registro ali, né? Do pictorialismo na fotografia. Isso que é importante você entender, é muito importante você entender sobre a história da arte. É legal demais você estudar um pouquinho sobre a história da arte, pelo menos ali os 150 anos passados ali do modernismo, certo? Então, é muito importante, porque a fotografia vai caminhar junto, a fotografia ela caminha junto com as escolas da pintura, com as escolas das belas artes, beleza? Por isso que o Gui fala aí, né? Lembrando também que o Victor Fround, assim como o Hércules, eram franceses. O Hércules chegou no Brasil com 20 anos. Esses nomes que a gente vai apresentar por primeiro, então, são os nomes nesse primeiro período de difusão, então, entre 1840 e 1860, que acabaram desenvolvendo a fotografia no Brasil, e é isso que é importante dentro do que o Marcos está falando, porque a grande maioria eram europeus que vieram para cá. E aí a gente poderia entrar, por exemplo, em discursos de etnocentrismo, em discursos de alteridade e outras figuras tão importantes na antropologia, mas eu gostaria de, antes que nada, né, comentar com relação à importância, né, da fotografia e do Rio de Janeiro. O imperador ele acabava sendo retratado toda hora. Os lugares que o imperador gostava, eles acabavam sendo retratados toda hora. A fotografia passa a ser um instrumento de divulgação da imagem, né? Então, o Dom Pedro queria que fosse um reino moderno, né? E a própria tem uma autora que ela chama Lila Schwartz, e aí num livro que chama As Barbas do Imperador, ele falava que o próprio Dom Pedro explicava nas expedições geológicas do Império que a fotografia tinha um poder de civilização, um poder de representar certo tipo de status, para mostrar ao mundo
como o Brasil ia a plenos pulmões, né? E aí Total. que, se o Marcos for passando os slides, a gente vai conseguir ver que a grande maioria dessas fotos, ó, elas têm um intuito, essas três primeiras são do Victor Front, por exemplo, alemão, né? E elas são, ele é francês ou ele é alemão, esse aí? Francês, francês. Francês, ele é francês. E aí, assim, existe toda uma ideia de discurso sobre o outro, né? O próprio Mark Ferrez também, que acabava sendo Só, brasileiro, só um mas... dado importante, tá, o Gui? O Victor Fraund, ele é considerado, né, porque em 1859 ele lançou o primeiro livro de fotografia da América Latina, Uhum. Brasil Pitoresque, né, que é o Brasil Pitoresco, beleza? Então, o Victor ele é importante até porque ele foi o primeiro cara a fotografar a vida dos escravos, até porque o Rio de Janeiro, mais da metade da população do Rio de Janeiro era de escravos. Naquela época ali, perto de 200 mil pessoas, 110 mil era de escravos, né? Tipo, Uhum. era sinistro. Então, foi considerado o primeiro cara a registrar os escravos no Brasil. Foi considerado o primeiro, até porque também o Rio de Janeiro era capital, né, Gui? O Rio de Janeiro. Isso. Então, foi considerado o primeiro cara a fazer os primeiros registros e trabalhar o Pão de Açúcar, aquelas imagens lindas do Rio. Esse cara foi o primeiro. E foi o primeiro cara que fez o primeiro livro, né, o Brasil Pitoresco, em 1859. Então, ele é muito importante. E eu gostaria de chamar a atenção para o próprio nome, porque é isso que me interessa para o episódio de hoje. O Brasil Pitoresco. Olha que É, coisa linda, entende? Brasil E Pitoresco. o que é mais fácil do que fazer do que chamar o outro de pitoresco, né? Então, assim, o grande molde que a gente teve da nossa própria ideia de identidade nacional, que era o que o Dom Pedro sabia que a fotografia ia funcionar, foi uma identidade nacional dada pelo outro. Entende? Por que a gente tem dificuldade de se reconhecer brasileiro hoje? Brasileiro, não do lugar, da tua região. Porque a gente nunca foi incentivado a ter esse tipo de coisa, até porque é nosso próprio retrato, se a metade da população era escrava no Rio de Janeiro, você estava fazendo foto do europeu, fazendo foto de escravo, putz, que tipo de abordagem você ia ter? Uma abordagem super apropriadora, uma abordagem que não tem a ver necessariamente com a realidade. E a gente vai ver a quantidade de fotógrafos europeus e pensadores necessariamente. O próprio Mark Ferrez era brasileiro, mas tinha uma descendência europeia, ele era filho, Francesa ele tinha também. Francesa também. também. E assim, antes da gente continuar só, Marcos, eu queria fazer. Pode passar mais uma foto, quero ver se vai ter alguma coisa. Todas essas fotos, volte então antes do Augusto Malta. Ó, essas fotos do Mark Ferrez, por exemplo, elas são todas fotos que elas têm este condão de parecer um quadro. E é muito importante isso do pictorialismo, e aí vamos fazer uma definição de nomenclaturas aqui para ficar bastante claro para você que está ouvindo a gente, que desde a perspectiva da fotografia, ela tem dois grandes momentos. No momento em que não havia fotos o suficientes para serem vistas e os fotógrafos se baseavam em quadros, que é basicamente o trabalho do Victor Front, do Mark Ferrez e do Augusto Malta e desse pessoal que a gente vai ver nessa época, né? Ó, são todas fotos que têm uma consciência pictórica. Então, eu estou falando de pictórico, estou falando de pintado, tá? Depois dessa época, já na entrada do século XX, a gente tem o desenvolvimento de um pensamento pictorialista, que foi o quê? O fotógrafo sendo livre para ser fotógrafo e o pintor sendo livre para ser pintor. E a partir daí viriam as vanguardas, viriam os fotoclubes, viriam todas as revoluções que aconteceram na imagem até a gente chegar na fotografia contemporânea, por exemplo. Uhum. E então, eu acho bastante importante salientar que se esses caras não tinham fotos para ver, eles iam ter que necessariamente... Essa foto eu acho muito interessante, os alunos sempre perguntam, cara, como é que o cara fez isso? Tá todo mundo tão paradinho e água em movimento lá atrás. Daí, assim, você entendeu aquela brincadeira de estátua? Era uma Uhum. vontade, era uma encenação, era quase um tableau vivant, né? Um teatro ao vivo, então, era uma coisa, então... Até Pode porque, passar, né, pode Vi? passar. Até Ah, porque era a limitação do equipamento na época, né, isso, rapaziada? isso, As fotografias precisavam de mais tempo, inclusive, isso, se você vê os retratos, a fotografia, no mundo todo começou basicamente como fotografia de paisagem e retratos. Começou assim. Até isso, porque era muito tempo, etc e tal, tripé, beleza e tal, tanto que tem os apoia-cabeça, né, os daguerreótipos, todas as isso. cabeças eram bem duras, porque para não tremer a cabeça, porque eram vários segundos, a galera usava até os apoia-cabeça. Então, lembrar que também tinha essa deficiência, né, essa limitação de tempo, e que, claro, como vinha do pictorialismo, que se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão ver o que era o pictorialismo, que era muitas paisagens
e retratos, né, Gui? E eles vieram com essas referências de... Por isso que os caras eram pintores, os caras desenhistas, o próprio Bresson, né, era um cara que veio da Belas Artes, e todos os outros humanistas também, tá, galera? Então é importante você frisar aqui essa relação muito próxima, né, da pintura, da linguagem visuais com a fotografia. Isso, e pode ir passando, faz favor, Marcos. Aqui a gente já vai ver ó, as representações de realidade, também essa coisa como os signos, né? Se você pergunta para Marc Ferrez, sendo um europeu, o que você é, ele não vai responder sou o Marc Ferrez, ele vai responder sou um fotógrafo, entende? A função utilitarista da foto, né? Essa coisa de você, dos tipos raciais, coisas que estavam muito em voga. Que Marcos Ferrez é o nome do maior prêmio, né, da Funarte hoje, brasileiro de fotografia, Prêmio se chama Marc o Prêmio Ferrez de Marcos Ferrez Fotografia. de Fotografia, né, que é um prêmio que premia aí com mais de 100 mil reais, certo, galera? Então, você vê a importância do Marcos Ferrez. Aí, Augusto Malta, Então, um brasileiro. o Marc Ferrez, ele é basicamente o dono do maior legado visual que a gente tem do século XIX no Brasil, é do cara. O Augusto Malta, daí, então, um primeiro brasileiro, para a gente ver aqui a leitura do cara também, nascido no Alagoas, também com essa influência pictórica, fazendo paisagens de alguma forma, numa perspectiva que a gente viria a conhecer como perspectiva aritmética, uma coisa totalmente calculada, uma coisa que lembra, inclusive, aquilo que a gente falou do processo físico da câmera escura, onde Canaletto já pintava por sobre câmera escura, onde supostamente o Caravaggio pintava por sobre câmera escura e tantos outros. É legal também que o Augusto Malta, tá, galera? O cara é alagoano, mas ele não teve contato com fotografia em Alagoas, não. Foi no Rio, ele foi para o Rio de Janeiro, né, ali basicamente final do século XIX, tá? E ele era comerciante, ele vendia livros, vendia tecidos, e em 1900, pontualmente, né, início do século XX, foi quando ele teve contato com a fotografia e logo conheceu o prefeito, né, da cidade do Rio de Janeiro. Em 1903, ele foi contratado como o fotógrafo oficial da cidade. E aí tem um registro sinistro que ele fez no Rio de Janeiro. Mas o contato, vale lembrar, né? Sempre Rio e São Paulo são as capitais onde chegava a parada, onde o imperador estava, onde estava acontecendo as paradas todas, né? Mas é muito legal o trabalho do Malta, porque ele é brasileiro, acho que o único, viu? Isso. Ah, não, o Ainda, Militão também, né? Isso, destaque para o italiano Augusto Stahl, destaque para Alberto Henschel, que era alemão. Os caras são gringos, né? Destaque para Fernando Scarchi, Bouvelot e Prat. Então, o Augusto Malta trazendo essa coisa do gueto, né? Ele tem um projeto ali que ele intitula, né, as regiões isoladas, as favelas, é uma coisa, então, fora da realidade oficial, então já tinha uma certa preocupação social, lembrando que Atget, na França, também demonstrava uma certa preocupação social, Robert Adamson, no Grã-Bretanha, também demonstrava essa preocupação social, então... Vamos falar muito dessa questão de histórias oficiais e extraoficiais, inclusive no finalzinho dessa edição hoje vamos estar falando desse olhar antropológico, então, mais a fundo do que essas fotografias do século XIX poderiam querer dizer. Inclusive, Augusto Malta é tido como o fotógrafo que ele é responsável por acompanhar a evolução, a modernização da cidade do Rio de Janeiro, tá? Ele é o cara que mais fotografou o Rio de Janeiro, com todas as questões, tanto sociais como paisagísticas também. Então, ele fazia muito as fotos de comparação, certo? Do que estava antes, com anos depois. Então, ele tem realmente um legado gigante, principalmente para a história do Rio de Janeiro, Augusto Malta. Uhum.